Fala investidores, beleza? Hoje vamos falar sobre um dos maiores fundos imobiliários do segmento de logística, o VILG11. Vou mostrar porque o preço atual do VILG11 tem se mostrado um excelente preço para quem pensa em investir nele. Além disso, vou falar sobre um fato relevante que ele anunciou no dia de ontem, 15/2, e que pode afetar já no próximo mês o valor dos seus dividendos. Quero lembrar que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, simplesmente compartilho aqui com vocês estudos e análises que eu faço sobre fundos imobiliários. Peço aí a sua inscrição para você que ainda não é inscrito no canal, deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar seu apoio no canal e ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. Deixe aí também nos comentários qual é a sua opinião sobre o VILG11. É um fundo que vale a pena? Você já investe ou pretende no futuro investir nele? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Vamos aqui primeiro analisar alguns indicadores no site Status Invest, depois vamos lá no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos. O VILG11 ele está sendo negociado aqui a R$ 90,77. Nos últimos 12 meses, seu preço variou entre os R$ 90,61 e os R$ 110,75. Então é notável que no momento o VILG11 ele está sendo negociado aqui nas suas mínimas históricas dos últimos 12 meses. E se olharmos o gráfico maior aqui dos últimos 5 anos, pelo menos desde lá de março de 2019, podemos ver que o VILG11 ele está num preço bastante interessante. Em outras 3 ocasiões, ele chegou nessa faixa de preço que atualmente está sendo negociado. Foi aqui no mês de julho do ano passado, de 2022, que foi exatamente quando ele fez sua mínima dos últimos 12 meses, a R$ 90,61. A segunda ocasião foi aqui no mês de dezembro de 2021, onde ele chegou ali na faixa dos R$ 86, e aqui durante a crise de 2020, onde ele chegou lá nos R$ 88. Então, somente em outras 3 ocasiões que ele chegou nessa faixa aqui de preço entre os 90 e os R$ 85. Podemos ver que assim que ele chega nessa faixa de preço, consequentemente ele volta a subir. Então seria assim uma boa oportunidade para aquelas pessoas que já são investidoras do VILG11 aumentar sua posição nele, ou aqueles que já pretendiam investir nele e que estavam esperando um preço melhor, talvez essa seja uma boa oportunidade. Atualmente o VILG11 ele está aqui com o dividend yield de 9,34%, essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, e ele pagou aqui R$ 8,48 por cada cota nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses também ele está com uma desvalorização de 9% e somente nesse mês de fevereiro ele está aqui caindo 2,72%. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que o valor patrimonial por cota do VILG11, no caso, o seu preço justo, é os R$ 112,05. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 90,77. Então, bem abaixo do que seria o seu preço justo. E é exatamente isso que o preço PVP está nos mostrando, que está de 0,81. Então, atualmente, o VILG11 ele está com 19% de desconto. O patrimônio do VILG11 é de 1,6 bilhões de reais, porém, o mercado só está disposto a pagar nele, no momento, 1,3 bilhões de reais. Ele conta aqui com um pouco mais de 9 milhões e meio de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Ele tem aqui um pouco mais de 157 mil cotistas, tem uma liquidez média diária de 2,1 milhões de reais, e tem participação no índice INFIX de 1,30%. O último rendimento anunciado do VILG11 foi aqui de 67 centavos, tirando como base a sua cotação de R$ 93,55. Seu rendimento para o mês de fevereiro foi de 0,71%. Lembrando que o VILG11 ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês, e no 10º dia útil de cada mês ele realiza o pagamento dos seus dividendos. Vindo aqui agora para o relatório gerencial do VILG11, nessa aqui nós podemos ver alguns indicadores operacionais do VILG11. Primeiramente, podemos ver aqui a sua receita média de aluguel. No ano passado de 2022, todos os meses ele foi variando, porém sempre ficou ali na faixa nos R$ 22 por metro quadrado. E agora ele encerrou
o mês de janeiro de 2023, com sua receita média de aluguel por metro quadrado correspondente a R$ 21,1. Com respeito à sua taxa de ocupação média, podemos ver que aqui no decorrer de 2022 ele estava 100% ocupado, porém a partir aqui do mês de novembro de 2022 ele passou a ter aqui uma vacância física. Se voltarmos aqui, podemos ver que o gestor ele fala o seguinte, que a taxa de ocupação do fundo foi impactada pela saída de inquilinos dos ativos Caxias e Fernão Dias. E ele menciona que a gestão continua atuando proativamente para a reocupação dessas áreas desocupadas. Então, aqui teve 2 inquilinos que saíram de 2 galpões logísticos do VILG 11 e que acabou, assim, trazendo essa vacância física para o fundo. E com respeito à inadimplência líquida média, podemos ver que atualmente, no mês de janeiro de 2023, ele fechou aqui negativo 1,14%. Geralmente, quando fecha assim negativo, é que alguns inquilinos eles acabam adiantando o aluguel. Por isso que ele fecha dessa maneira negativa. Mas, de modo geral, podemos ver que todos os inquilinos têm pago em dia os seus aluguéis. Porém, isso vai mudar no próximo mês. Como eu mencionei para vocês, tem um fato relevante sobre um dos inquilinos que deixou de pagar o seu aluguel no mês de fevereiro para o VILG 11. Atualmente, o VILG 11 ele tem participação aqui em 16 imóveis que estão distribuídos em 7 estados do país, totalizando mais de 600 mil metros quadrados de área própria. E ele tem atualmente aqui 60 locatários diversos. Aqui embaixo nós podemos ver quais são seus principais inquilinos. Se destaca aqui a Tok-Tok, que corresponde a 14%. Tem aqui também a Magazine Luiza, que corresponde a 8%. A empresa Ambev, que corresponde a 7%. E aqui adiante vocês podem ver cada um dos atuais principais inquilinos. Tem aqui também a Boticário, a Privária. Então são empresas realmente grandes que atualmente são inquilinas do VILG 11. Aqui nós podemos ver os tipos de contratos que atualmente o VILG 11 tem estabelecido com esses inquilinos. 80% dos seus contratos são típicos. Contratos típicos geralmente são contratos com uma duração um pouco menor, né? Geralmente aí no máximo por 3 anos de duração. E 20% são contratos atípicos. Contratos atípicos são contratos com duração maior, geralmente aí de 3 anos para cima. O segmento de atuação dos locatários do VILG 11, os principais são os seguintes: são do e-commerce, que corresponde a 33%. Se destaca também o setor de transporte e logística, que corresponde a 29%, de alimentos e bebidas, que corresponde a 10%, o setor de saúde corresponde a 6%, setor de comércio corresponde a 5% e setor de eletroeletrônica corresponde a 4%. Então, esses são aqui os principais setores de atuação dos inquilinos do VILG 11. E aqui mostra a localização por estado dos imóveis do VILG 11. Se destaca aqui o estado de Minas Gerais, que corresponde a 32% dos seus imóveis, São Paulo, que corresponde a 21%, e Espírito Santo, que corresponde a 20%. Então, a maior parte dos seus imóveis estão localizados nesses 3 estados. A duração média atual dos contratos do VILG 11 é de 4,2 anos. E aqui nós podemos ver o vencimento dos contratos atuais do VILG 11. 14% deles vence aqui no ano de 2023, 15% no ano de 2024, 5,2% no ano de 2025 e a maior parte deles, 65%, começa a vencer aqui a partir de 2026 em diante. E com respeito ao índice de reajuste, no caso, quais os indicadores que é usado para poder fazer o reajuste dos aluguéis do VILG 11, em 70% dos contratos é usado o índice IPCA e em 30% é usado o índice IGPM. E aqui no final do relatório vocês podem conferir mais algumas informações sobre cada um dos imóveis atuais do VILG 11. Ele fala aqui sobre a sua localização, o tamanho da área, qual é a participação do VILG 11, o tipo de contrato em cada um deles. Assim vocês podem ter algumas informações mais detalhadas. E com respeito ao fato relevante, pessoal, que eu mencionei lá no início do vídeo, é com respeito a isso daqui. A Vinci Logística ajuizou uma ação de despejo por falta de pagamento contra a empresa Tok-Tok, locatária do ativo Extrema. E ele diz o seguinte, que o fundo ajuizou a ação de despejo por falta de pagamento Estoque, Comércio e Representação, a Tok-Tok, em razão do inadimplemento no pagamento do aluguel com vencimento em fevereiro de 2023, relativo à locação do empreendimento Extrema, localizado no
município de Extrema, no estado de Minas Gerais. Ele menciona também que o imóvel encontra-se locado exclusivamente a toque-estoque e o aluguel devido no âmbito da referida locação representa aproximadamente 14% das receitas totais do fundo e cerca de 11% da área bruta locável. Como vimos aqui no relatório inicial, a toque-estoque atualmente ela é a sua principal inquilina. 14% da receita do VILG 11 vem dela. Então, dessa maneira, já talvez no próximo mês, quem é cotista do VILG 11 vai sentir. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar aí algumas informações sobre esse fundo imobiliário VILG 11. Um fundo bastante interessante, porém, que está passando por esse momento aí agora, com a falta de pagamento do aluguel de um dos seus principais inquilinos. Deixe aí seu like se você gostou do vídeo. Deixe aí no comentário o que é que você acha do VILG 11. Pessoal, um grande abraço e bons investimentos a todos.